Fala moçada, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Epa! Parece que estamos aqui para mais uma aula do colapso do universo, hein pessoal? Que é isso, hein gente? Nós não paramos mesmo com esse curso de introdução à astronomia, não é mesmo? Pois bem, gente, nas duas aulas anteriores nós vimos a força gravitacional entre duas partículas. Nós escolhemos duas partículas elementares, o próton e o elétron, de tal forma que ao calcular a força gravitacional que agia sobre esses dois minúsculos corpos, numa distância de 1 centímetro, nós encontramos o equivalente a 10 elevado a menos 58 dinas. É o que nós batizamos como equação 3. Na última aula, nós fizemos o mesmo, calculamos a força entre as duas pequenas partículas, mas agora a força eletromagnética, de tal maneira que nós encontramos que ela é da ordem de 2,3 vezes 10 a menos 19 dinas e nós encontramos a equação 6. Por que nós fizemos essas duas aulas anteriores que resultaram na equação 3 e na equação 6? Para comparar o tamanho, a diferença, as diferenças entre as duas forças. De tal forma que a gente vai pegar a maior das forças, que é a força eletromagnética, e dividir pela menor das forças, que é a força gravitacional. Para comparar, então, quantas vezes a força eletromagnética é maior que a força gravitacional no exemplo dado. Ou seja, nós temos um elétron, temos um próton, são separados por 1 centímetro e estão no vácuo. Isso é bastante importante também. Ora, agora é só substituirmos as duas equações. A força eletromagnética ela é da ordem de 2,3 vezes 10 a menos 19 dinas. A força gravitacional, ela é de 10 a menos 58 dinas. De tal forma que quando a gente dividir as duas, lembrem-se, a unidade vai desaparecer, vai ficar um número puro. Porque em cima nós temos dinas, embaixo dinas. Então vai desaparecer a unidade, o número será puro, de tal forma que a gente possa comparar a diferença entre as forças. Bem, eu aconselho vocês a fazerem esta conta por partes. Primeiro, vamos dividir os numerais. De tal maneira que quando a gente divide 2,3 por 1, obviamente dá 2,3. Todo número dividido por 1 é o próprio número. Agora, nós vamos trabalhar com a base de 10, não mais com a multiplicação ou com a soma, mas sim com a divisão. O que acontece? Pela propriedade, conserva-se a base, mantém-se o expoente superior e ao deslocarmos esse expoente para a parte de cima, nós invertemos o seu sinal. Ele estava a menos 58, ele sobe com mais 58. E aí a conta é simples. Quanto que dá 58 menos 19? Dá 39, perdão, 58, e colocando um sinal de negativo. O 58 é maior que o 19, como eu vi primeiro o negativo, eu ia conservar o negativo. Não. Neste caso, é o maior número menos o menor número, 58 menos 19 dá 39. De tal maneira que ao juntarmos, nós vamos ter exatamente o quê? 2,3 vezes 10 a 39 vezes. Esta é a equação 7, que compara quantas vezes a força eletromagnética é maior do que a força gravitacional. Quantas vezes, então, que a força eletromagnética é maior que a força gravitacional? Ela é maior 2,3 vezes 10 a 39. Vamos
treinar como se fala esse número? Vamos lá. Lembrem-se que 10 elevado a 12 é sempre 1 trilhão. E na ciência nós não gostamos de usar números como 10 a 15, quatrilhão, 10 a 18, quintilhão, 10 a 21, sextilhão. Nós na ciência gostamos sempre de utilizar múltiplos máximos do trilhão. Ora, 1 trilhão é 10 a 12. 1 trilhão de trilhão, 10 a 24. 1 trilhão de trilhão de trilhão, 10 a 36. De tal forma que a força eletromagnética é 2.300 trilhões de trilhões de trilhões de vezes maior que a força gravitacional. Eu vou repetir. Como é que eu pronuncio este número? 2,3 vezes 10 a 39? 2.300 trilhões de trilhões de trilhões. Tal forma que a força eletromagnética ela é 2.300 trilhões de trilhões de trilhões de vezes superior à força gravitacional. Ficou muito abstrato? Eu trouxe 2 exemplos. Vamos supor que eu representasse a força gravitacional por uma massa de 1 grama. Se eu tivesse a força gravitacional representado por este minúsculo objeto de 1 grama, a força eletromagnética seria o equivalente a 1 milhão de corpos com a massa do Sol. Olha só o desnível, a diferença de intensidade entre as duas forças. Eu vou repetir o exemplo. No caso, se eu comparasse a força gravitacional com um grão de poeira que pesasse 1 grama, a força eletromagnética, para ser aquele número maior, ela seria equivalente a um corpo 1 milhão de vezes com a massa do Sol. Então, realmente, a diferença entre as duas forças é muito grande. Mas eu trouxe um outro exemplo. Vamos supor que a força gravitacional ela fosse representada pela largura de um átomo, que nós já sabemos que é minúscula. Ela é da ordem de 10 a menos 8 centímetros. Então, se a força gravitacional fosse representada por essa distância, 10 a menos 8 centímetros, a largura de um átomo, a força eletromagnética seria 1000 vezes maior que a largura do universo. Olha só como há uma diferença brutal entre a força eletromagnética e a força gravitacional. Vamos repetir? Se a força gravitacional fosse representada por um objeto da largura de um átomo, 10 a menos 8 centímetros, a força eletromagnética seria equivalente à largura de 1000 dos nossos universos conhecidos. Por isso, gente, que há uma diferença imensa entre força eletromagnética e força gravitacional. Mas não é porque ela é minúscula que ela não seja importante. Se a gente relembrar do início do curso, quando eu coloquei o quadro 1 na lousa, o quadro 1 comparava a intensidade das 3 forças fundamentais. A força eletromagnética representando uma unidade de força. A força nuclear seria a maior delas, representando 1000 vezes a intensidade da força eletromagnética. Se a força eletromagnética fosse 1, a força nuclear fraca, ou simplesmente força fraca, ela seria 10 a menos 11 vezes menor, ou 1/100º de bilionésimo de vezes menos intensa. E a força gravitacional, de longe a mais fraca delas,
Se a força eletromagnética fosse representada pela unidade 1, a gravitacional seria 10 elevado a menos 39. 1 milésimo de trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo da intensidade da força eletromagnética. Mesmo essas duas forças comparadas, a força fraca e a força gravitacional, as menos intensas, mesmo as duas, a força gravitacional, ela é menor que a força fraca 10 mil trilhões de trilhões de vezes. Então, mesmo a força fraca, que é minúscula, ela ainda é 10 mil trilhões de vezes mais intensa que a força gravitacional. Tanto que os físicos nucleares, quando estão nos laboratórios, quando fazem seus estudos, suas pesquisas, eles desconsideram a força gravitacional. Ela é praticamente desprezível em nível atômico, subatômico e nuclear. Tal forma que eles consideram a força nuclear forte, ou simplesmente força nuclear, a força eletromagnética, e é como nós inclusive fizemos várias aulas, e a força nuclear fraca ou simplesmente força fraca, e desconsideram a força gravitacional. Porém, vocês terão uma grande surpresa, porque o universo ele é formado por corpos de massas muito grandes. E a força gravitacional atua pelo tamanho das massas. Logo, o que nós estamos aqui considerando insignificante, o que os físicos nucleares, nos seus experimentos, consideram desprezíveis, para nós simplesmente vai explicar muita coisa, como por exemplo o buraco negro. Pessoal, eu fico por aqui. Na próxima aula nós continuamos o nosso colapso do universo. Continuem prestigiando o canal. Tudo de bom e bom sábado para vocês. Vamos estudar, moçada. Não